Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, tivemos agora, né, um conjunto de 3 aulas falando sobre design thinking, e é algo muito bacana da gente poder ver a possibilidade da criatividade, do processo de inovação e essa forma de poder articular o pensamento, né, ao ponto de a gente poder pensar esses avanços para poder potencializar nossa aprendizagem. Uma metodologia com essa característica, né, ela traz, como a professora Rita comentou, esse processo realmente de criatividade, né, de poder pensar o sujeito, ele se colocar num lugar de criar, de poder pensar alternativas, né, para poder buscar possibilidades sobre um determinado conteúdo, sobre um determinado tema, né, e a partir daí buscar esse avanço nesses diferentes contextos. Uma coisa interessante, né, eu gostaria de inicialmente agradecer, né, imensamente a professora Rita pela aula, né, e poder também trazer essa contribuição para o grupo, e também de trazer de uma forma muito clara, né, o processo histórico, os avanços, a questão conceitual, né, então, algo que vale a pena a gente poder aprofundar esses estudos para compreender melhor essa metodologia e também, a partir da experiência que ela trouxe, a gente poder pensar, né, as diferentes possibilidades, porque a professora Rita, ela traz uma vivência, né, muito interessante dentro da educação de jovens e adultos, que é uma das modalidades também nas quais, né, o pedagogo, ele pode também estar à frente, né, também atuando na educação infantil, e no caso de vocês, aqui especificamente, vocês vão atuar nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas olha o interessante, o bacana é que vocês conseguem identificar essas outras experiências nas outras realidades, e vocês poderem pensar também no local onde vocês vão estar, né, com os alunos da onde vocês vão estar atuando. Então, é algo que a gente pode poder pensar a importância dessa criatividade. Então, antes da gente fechar, né, o nosso encontro, eu gostaria de também agradecer a presença dos demais professores que estão fazendo estágio de docência aqui na disciplina, então a professora Andréia, a professora Zenilde, a professora Élita, o professor José, né, para poder também, inclusive, né, a gente poder fazer esse momento de fechamento acerca da reflexão sobre essa metodologia que a professora Rita apresentou. Então, professor José, por gentileza, microfone. Parabenizar a professora Rita, dizer que eu aprendi bastante, né? E eu acho que é quase que impossível enxergar o educador que não leve em consideração esse conhecer o, os seus alunos, né? E identificar essas potencialidades, propiciar com que eles façam essas trocas e, a partir dessas trocas, transformar o ambiente ali da sala de aula num ambiente mais fértil para a construção do conhecimento, né? Eu acredito que a sua fala foi muito nesse sentido. Isso é muito freiriano, até eu diria que é uma pegada, né? Que, que é a ideia da empatia, de se colocar no lugar do outro, sentir como o outro sente, para aí sim você conseguir trabalhar de uma forma muito mais prazerosa, mesmo irrelevante para essas pessoas, né? Parabéns, professora Rita. Eu confesso que eu não conhecia muito sobre o tema, mas muito relevante mesmo e super salutar para os futuros pedagogos e para a gente que está na educação. Forte abraço a todos. Muito obrigado, professor José, professora Zenilde. Boa noite. Gostaria de parabenizar a professora Rita. Obrigada pela grande contribuição. E esse assunto é muito importante, futuros pedagogos, enfim, né? Design thinking, pensar o design, né? Ou seja, pensar a educação, tirar o aluno da zona de conforto, né? Daquele momento em que ele só recebe o conhecimento e fazer com que ele busque o seu conhecimento, né? Então, parar para pensar o modelo da educação é fundamental para todos nós, pedagogos e futuros pedagogos. Então, é um tema importante, vale a pena a gente aprofundar nesse assunto. Mais uma vez, parabéns, professora, e obrigada.
Obrigado, professora Zenilde, professora Andréia. Bom, que tema, né? Delicioso, muito bom, Rita, professora Rita, te ouvir, né? Com essa calmaria também da voz, né? Trazendo tanta informação a respeito de como a gente tem que trabalhar a empatia, né? E esse assunto, eu creio que não só deve impactar os acadêmicos, mas a nós mesmos, enquanto educadores, enquanto professores que estamos atuando, né? Na rede estadual, municipal, na rede federal, a gente repensar nossas práticas, né? Enquanto educadores, dentro desse conceito do design thinking, né? E você falou muito bem sobre trabalhar a empatia, né, respeitando a individualidade, e aí, partindo desse princípio, aí o professor começa a trabalhar com as ações de criação, de inovação, né, e aí trazendo também as possibilidades, né, para que esses alunos possam desenvolver as suas atividades, os seus trabalhos com autonomia, com desenvoltura, né, e principalmente podendo ali desenvolver importantes ações dentro da escola também, o professor, onde ele vai trabalhar esse olhar diferenciado, né? Como o próprio professor José falou, a gente vê aí um pouco do conceito freiriano, né? A gente não deixa de ligar uma coisa com a outra. E, assim, é importantíssimo. A sua abordagem foi de extrema relevância. Parabéns mais uma vez, professora Rita, pela sua abordagem, pela sua fala. E eu espero que os acadêmicos que estão te ouvindo, né, e vão te ouvir, eles sintam essa mesma emoção que nós sentimos agora durante esse momento de explanação. Parabéns e que vocês possam se apropriar muito desse conhecimento. Um abraço. Muito obrigado, professora Andréia, professora Élita. Microfone, professora. Agora sim. Se a Rita me permite, né, fazer uma conclusão do que ela explanou até aqui. Então, essa nova metodologia, ela é criativa e inovadora e coloca os alunos no centro das soluções. E é uma nova forma de pensar e solucionar problemas focado na empatia e na ação colaborativa, que é o que nós estamos vivendo hoje, o que nós precisamos de hoje, colaboradores. É isso. Muito obrigado, professora Élita. Professora Rita. Obrigada, professor. Parabenizo aqui pelas apresentações. Cultura Maker pela professora Andréia, Sala Invertida, professora Élita, aprendizagem baseada em projetos através da professora Zenilde, gamificação que ainda está por vir, mas, enfim, eu acredito que são temas relevantes, metodologias que vêm trazer essa inovação, que é isso que a nossa educação precisa, métodos inovadores que elevam esse processo de aprendizagem e que colocam o nosso alunado como protagonistas, que nós tiramos esse aluno dessa zona de conforto, assim como foi abordado nessa metodologia do Design Thinking, que é tirar esse aluno da zona de conforto, mas nós não tiramos só o aluno, nós tiramos a nossa prática docente também do método tradicional e trazemos para essa inovação. Então, é criar ideias, criar oportunidades e alcançar objetivos. Esse é o Design Thinking, espero ter contribuído e que os acadêmicos, a partir dessas abordagens, possam criar, mentalizar aquilo que eles querem para os seus futuros alunos. Obrigada, professor. Muito obrigado, Rita. E agradeço a todos, né, os demais professores que aqui estão também. Parabenizo a professora Rita no sentido de poder trazer, né, esse aprofundamento acerca dessa metodologia.
E cabe destacar também aí para todos, né, que o objetivo também desse conjunto de aulas, para poder pensar as diferentes metodologias, é que a gente consiga compreender, né, a importância que essas práticas educativas, né, elas contribuem dentro das diferentes modalidades. E dentro da educação à distância, por exemplo, ela vem ganhando uma evidência ainda maior, no sentido de pensar as práticas pedagógicas dentro dos processos de aprendizagem, nas disciplinas e nos cursos de educação à distância, baseado dentro da construção de metodologias que foquem nessa aprendizagem, né? Inclusive, nas aulas anteriores, vocês puderam perceber que foi apontado, né, a questão da IAD trabalhar com esse contexto, seja pela questão das atividades, na questão de promover a autonomia de vocês, porque isso é algo muito importante do processo de vocês considerarem, né, a questão da leitura dos materiais, da assistir às videoaulas, a questão de compreender como funciona essa sistemática, e principalmente vocês se prepararem para essas aulas e conhecerem os materiais que são disponibilizados, e a partir daí também pensar em como atender a demanda, que é a questão das atividades propostas, né? Então, quando vem para essa atividade, o desafio ele está posto ali para que vocês consigam resolver. Mesmo tendo o suporte do professor, dos tutores, dos estagiários dentro do contexto, é algo que a maioria e o protagonismo é de vocês. Vocês que vão desenvolver essas atividades, vocês vão pesquisar, que vão elaborar o processo. Então, vocês podem perceber que todas as aulas, né, que foram disponibilizadas aqui até o momento, e as que virão também, é no sentido de poder pensar que a questão do aluno como protagonista é uma tendência dentro da área da educação, no sentido de poder pensar o sucesso da aprendizagem, né? Não significa, né, como já foi mencionado antes também, que outras metodologias não têm o seu valor, muito pelo contrário. Na realidade, cada uma traz uma contribuição muito específica no sentido de poder avançar para um determinado sujeito, a partir de um determinado estilo de aprendizagem que possui, a partir de uma característica daquele grupo, a partir da prática e do planejamento que se tem para um determinado conteúdo, a questão dos objetivos que se tem para poder pensar aquela finalidade, né, aonde eu quero chegar para que meu aluno consiga aprender. Então, mas importante cada um de nós, como professores, né, poder conhecer essas metodologias para poder saber quando, aonde e com quem aplicar. Porque é isso que é importante a gente poder reconhecer dentro desse conjunto de metodologias, se apropriar realmente, né? E aqui ficou muito exposto pelos professores a questão da importância desse aprofundamento, né? Da busca desses materiais, de realizar as leituras. E isso faz com que vocês consigam, né? Ir aprofundando, conhecendo mais. Claro que desse conjunto de metodologias que está sendo apresentado aqui, algumas chamaram mais atenção de vocês, né, em relação a outras, para um conjunto de alunos, e vice-versa, né, para outros. Então, mas é importante que essas que chamaram mais atenção, vocês busquem esse aprofundamento, e as demais também, para vocês poderem conhecer aonde vocês vão aplicar, né? Então, fica aqui, né, o convite. Então, depois nós teremos ainda a aula, as aulas relacionadas à gamificação com o professor José Luiz, né? E aí a gente vai fazer depois um fechamento também para a gente poder pensar acerca dessas práticas pedagógicas, inclusive para a gente discutir também a nossa avaliação final da disciplina, né? Porque isso é algo também, a gente já está se encaminhando já para o final da nossa disciplina, então nós finalizamos agora no final do mês, então é importante a gente poder também já fazer essa orientação em relação à disciplina. Então, por isso, além disso, né, a gente já espera vocês também nas próximas aulas. Então, muito obrigado, né, a gente deseja a todos aí que vocês tenham uma ótima semana de estudos também. No que precisarem, a gente se coloca à disposição, podem entrar em contato conosco e com os tutores dos polos também,
tá certo? Então, desejamos a todos aí uma boa aula e não deixem de retomar essas aulas e assistir, inclusive, mais de uma vez, porque é algo que vai contribuir bastante. Inclusive, se vocês quiserem auxílio, né, em relação a materiais, a mais leituras e tudo, a gente se coloca à disposição, tá certo? Então, para fechar aqui, desejar um abraço a cada um de vocês, agradecer aos professores, muito obrigado, professora Rita, professora Andréia, professora Zenilde, professor José Luiz e professora Élita, pela participação aqui junto com a disciplina, e destacar, assim, né, a minha alegria da gente poder, em mais um espaço educativo também, a gente poder dividir, né, essas aprendizagens e dizer, assim, que é muito gratificante, né, para nós, enquanto professores, a gente poder ter essa docência compartilhada, né, no sentido de poder pensar essa partilha, essa colaboração. Então, muito obrigado a cada um de vocês, que a gente possa ainda, né, agora até o final da disciplina, ter outros momentos em conjunto também, né, como já projetados, e que os alunos também possam estar interagindo mais conosco. E assim, não deixem de realizar as atividades, façam, né, não esqueçam dos prazos, das datas, né, porque isso vai ser importante também para a questão da avaliação final da disciplina, tá bom? Então, um abraço, pessoal. Professores, se quiserem falar alguma coisa, mas a gente já vai encaminhando para o nosso encerramento. Professor José Luiz? Professor Guilherme, eu só queria deixar um desafio para os nossos futuros pedagogos aí. Claro, Pensem, fique à vontade. pensem os senhores aí, né, cada um aí com seus botões, se é possível criar uma metodologia que contemple todas essas metodologias que foram discutidas aqui, tá bom? Isso fica para vocês refletir e na outra aula a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigado, professor José Luiz. Então, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima aula. Até mais.